Olá, queridos amigos de Momentos de Reflexão com Deus, bom dia, paz e bem, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma semana, pela oportunidade de recomeçar. Senhor, nesta segunda-feira, me ajude em minhas fraquezas, fortaleça o meu coração para as lutas da vida. Que eu tenha paciência para esperar teu tempo para todas as coisas. Que o Senhor cuide dos meus filhos, da minha família e dos meus amigos. Que nesse dia o Senhor renove a nossa fé e a confiança em Ti. Que a Tua vontade se cumpra em nossa vida hoje e sempre. Amém. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Como posso resistir ao seu amor? Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Minha mão porei na sua, irei com Ele. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. Como posso ser feliz sem ir com Ele? Se Jesus me diz amigo, sou teu tudo, vem comigo. Seguirei o seu caminho, irei com Ele. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou, aonde Ele vai. Batismo, porta de entrada na vida cristã. O batismo é um dos sacramentos da iniciação cristã, junto com a crisma e a Eucaristia. Do grego, batisma quer dizer imersão, banho, mergulho. Batizar é lavar, purificar, mergulhar na água.
O batismo cristão tem sua origem no próprio Jesus Cristo, que enviou seus discípulos para evangelizar os povos e batizá-los em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Trata-se de purificação feita com água que lava o pecado original, dando ao batizado a condição de filho de Deus. O batismo é o primeiro sacramento que recebemos. Ele é a porta de entrada para a igreja e para toda a vida sacramental. O próprio Jesus deixou como exemplo o ato de batizar. Ele se fez batizar por João Batista, quando o Pai o confirmou na sua filiação divina. Instituído por Jesus Cristo, o batismo é o sacramento que nos faz filhos de Deus e irmãos discípulos de Jesus, o Filho. Ele nos regenera para a vida da graça mediante a purificação com água e a invocação das três pessoas divinas. Os apóstolos tinham a consciência de anunciar o Evangelho e batizar os convertidos para que, renascidos na água, pudessem dar testemunho de vida cristã. Por isso se trata de purificação feita com água que lava do pecado original, dando ao batizado nova condição de existência. São Paulo recordou à comunidade cristã que, pelo batismo, a pessoa é sepultada e mergulhada na fonte que é Cristo. Pelo batismo, fomos sepultados com Cristo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós vivamos vida nova. A matéria do sacramento é a água, e a forma são as palavras: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fórmula que vem do mandato de Jesus aos seus discípulos: batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. O Catecismo da Igreja Católica afirma: o batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado teu.
És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vem. Antes falamos sobre o batismo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a crisma, que é a confirmação do batismo. O livro dos Atos dos Apóstolos mostra que o rito de transmissão do Espírito Santo consiste na imposição das mãos. Os apóstolos Pedro e João, enviados a Samaria, impunham as mãos sobre os que tinham sido batizados, e eles recebiam o Espírito Santo. Do mesmo modo, São Paulo batizou em nome de Jesus Cristo. Os discípulos de João, ele impôs as mãos para que o Espírito Santo viesse sobre eles. A imposição das mãos é reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da crisma, o qual dá continuidade, de certo modo, ao acontecimento de Pentecostes. Cada celebração da crisma é como um novo Pentecostes na vida da igreja. A unção com óleo do crisma é o sinal de consagração. Os que são ungidos participam mais intensamente da missão de Jesus, contando com a força do Espírito Santo. Assim, o cristão deve manifestar em todos os locais por onde passa o bom perfume da presença de Cristo. A unção com esse óleo perfumado e consagrado pelo bispo recorda o dom do Espírito Santo concedido ao crismado, que se torna um cristão apto para exercer sua missão, dando testemunho de Cristo na sociedade. Disse o Papa Francisco que a confirmação ou crisma deve ser entendida em continuidade com o batismo, ao qual ela está vinculada de modo inseparável. Esses dois sacramentos, juntamente com a Eucaristia, formam um único acontecimento salvífico que se denomina iniciação cristã, no qual somos inseridos em Jesus Cristo, morto e ressuscitado, tornando-nos novas criaturas e membros da Igreja. Em geral, fala-se de sacramento da crisma, palavra que significa unção. Com efeito, através do óleo chamado crisma sagrado, nós somos confirmados no poder do Espírito em Jesus Cristo, o único verdadeiro ungido, o Messias, o Santo de Deus. Além disso, o termo confirmação recorda-nos de que este sacramento contribui com um aumento da graça batismal, une-nos mais solidamente a Cristo, leva a cumprimento o nosso vínculo com a Igreja, infunde em nós uma especial força do Espírito Santo para difundir e defender a fé, para confessar o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da sua cruz. Eu quero meu irmão servir melhor.
luz, a inspiração, na fé e na esperança e caridade, fazendo acontecer libertação. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu amor. Reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, reveste-me, Senhor, com teu Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Olá, queridos amigos do Momento de Reflexão com Deus, um programa abençoado para abrir nossa semana aqui pela a Rádio de Imbuia, a Rádio Comunitária de Imbuia. Queremos também, neste dia, ouvir e meditar a Palavra de Deus para iniciarmos bem a nossa semana. Hoje é dia 17 de novembro, segunda-feira, onde a igreja nos lembra Santa Isabel de Hungria, esposa e religiosa. Ela nasceu na Hungria em 1207 e faleceu na Alemanha em 1231. Esposa de Luís IV, mãe de 3 filhos, após a morte do marido assumiu o ideal de São Francisco, adotando como estilo de vida a penitência e a oração, a caridade. Que a seu exemplo sejamos fiéis ao Senhor, tendo olhos solidários para os que passam por necessidades. Santa Isabel da Hungria, rogai e intercedei por nós. Queridos amigos, ao iniciarmos esta nova semana, trago o Evangelho do dia, que a igreja nos proclama hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 35 a 43, onde está escrita esta palavra. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, quero ver novamente. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, se trata de um texto bem conhecido por nós, o cego de nascença. Assim, o cego de Jericó recebe o seu milagre, a sua cura, é através de Jesus. O diálogo de Jesus com o cego de Jericó atesta a proximidade divina com os sofredores do mundo. Enxergar de novo é aderir à vida nova em Cristo. Muitas e muitas vezes, cada um de nós precisamos gritar e clamar a Deus em alta voz: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem piedade, nós queremos ver de novo. E neste apelo concentra-se a nossa fé. Com este pensamento, eu desejo a você uma excelente semana e que o Deus Todo-Poderoso possa te abençoar e cuidar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus. Ótima semana, tchau, tchau.
coração quer assim para Deus, reino de Deus renovando este chão. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos pra sede do povo, passo bem firme que o medo desterra, mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Faça-se, ó Pai, vossa plena vontade, que os nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou, reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada,